Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a tão aguardada, pelo menos para mim, reinauguração aqui desse canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu gostaria de propor algo aos senhores. Essa é uma ideia que eu cultivei desde quando eu iniciei esse canal aqui do YouTube e que após mais um tempo de experiência produzindo conteúdo lá para o Instagram, eu acabei lapidando essa ideia pensando em como que eu poderia trazer isso num formato aqui que caberia no YouTube. E hoje estaremos dando início a uma série de vídeos falando sobre psicologia e literatura. Esse vídeo aqui, em especial, nós não iremos fazer nenhuma análise de nenhuma obra literária propriamente dito. Eu gostaria apenas de introduzir esse assunto a vocês, falar um pouquinho mais sobre essa proposta e principalmente como que essa série de vídeos pode talvez ajudar você que se interessa por esse conteúdo ou talvez esteja buscando uma outra coisa aqui no YouTube, né? Talvez alguma ferramenta de autoconhecimento, seja lá o que for. Então, de maneira introdutória, eu farei novamente a minha apresentação aqui para você que talvez tenha chegado de paraquedas. Meu nome é Wesley Bellini, eu sou psicólogo clínico, atendo aí há um pouco mais de 3 anos e tenho como público-alvo, de um tempo para cá, professores da rede pública de ensino. Então eu atendo demandas no geral, mas principalmente professores que têm sido, né, tem aumentado aí bastante as demandas de um tempo para cá. Eu tive experiência na área educacional durante 6 anos, sejam em estágios, algumas propostas, né, de idas em algumas escolas para o desenvolvimento de algum trabalho. Então tenho muito carinho pelos professores, tanto que, como eu falei anteriormente, esse é o meu público-alvo. E de um tempo para cá, né, produzindo conteúdo lá para o Instagram, eu comecei a compartilhar um pouquinho mais as minhas leituras, né, como que se dá esse meu estudo nessa área literária, que de certa forma é um complemento dos meus estudos em psicologia. E muitos ali acabaram gostando, acabaram engajando, até que eu resolvi fazer, né, essa série de vídeos que tem como proposta nós nos debruçarmos sobre alguma passagem de algum romance e, mais precisamente, pelo menos nesse primeiro momento, sobre alguns poemas e contos e fazer uma pequena análise psicológica de cada um deles. Então, de antemão, eu gostaria de adiantar aqui para vocês que eu não sou professor de literatura, nós não iremos fazer uma crítica literária, não irei desenvolver aqui com vocês uma análise profunda na obra de determinado autor, não. Nós iremos propor, eu irei propor, na realidade, uma pequena reflexão em algumas passagens que, para mim, né, são muito importantes, fizeram parte e fazem parte até hoje da minha formação. Trabalharemos sobre alguns autores e tudo mais, então, de antemão, não estou aqui para introduzi-los a esse mundo da literatura de forma aprofundada, como um professor, como autoridade no assunto, dando chave de leitura, seja lá o que for. Tem pessoas muito mais competentes que eu nesse quesito que você pode encontrar facilmente aqui no YouTube. Gostei apenas de compartilhar algumas reflexões que eu fiz enquanto eu li essas obras, né, tendo como viés essa minha percepção de um psicólogo. Bom, então como eu disse, nós não iremos nos debruçar sobre nenhuma obra, né, aqui hoje. Eu apenas gostaria de introduzir esse assunto e mostrar a vocês o porquê que isso é importante. Bom, e de vez em quando, em algumas aulas, né, ou pelo menos grande parte delas, e também em algumas sessões aqui, eu sempre digo o seguinte: se tem alguma coisa que a literatura nos ensina, é que ao mesmo tempo em que nós temos a nossa singularidade e que nós somos diferentes uns dos outros, os nossos dramas, os nossos problemas permanecem quase que iguais, apenas com uma embalagem diferente. Então, eu, humildemente, né, na minha humilde opinião, eu gosto de enxergar a literatura como um exercício de humildade. Porque quando nós nos debruçamos de forma sincera e genuína sobre alguma obra e temos acesso àqueles modelos humanos, àquele contexto, né, comportamental, àquela circunstância humana em um determinado ambiente, nós percebemos que os nossos problemas não são tão especiais assim. Nós não somos um ser, nós não somos uma pessoa que está vivendo com algo
com uma dor que talvez ninguém nunca tenha vivido antes. Não. Muito provavelmente, se a gente se debruça sobre algumas obras, nós vamos perceber que muitas outras pessoas não só passaram por isso, como escreveram sobre isso e deram à luz ali a grandes obras, não necessariamente apenas no campo literário, mas também no campo artístico como um todo, filmes, pinturas, músicas e por aí vai. Então, eu gosto de enxergar a literatura como algo necessário na vida de cada um de nós. Você não precisa montar uma biblioteca pessoal e começar a ler grandes obras, grandes clássicos, para se tornar um intelectual, se tornar um professor de literatura, qualquer coisa do tipo. Mas eu digo que é necessário porque, primeiro, né, porque na minha percepção a literatura é quase que um exercício de humildade para que a gente consiga perceber qual que é o nosso papel ali no mundo e que os nossos problemas não são tão especiais como a gente pensa. E a partir do momento que nós nos distanciamos um pouco mais dos nossos problemas, nós enxergamos ele, né, através desse macro, e esse distanciamento faz com que a gente consiga refletir sobre ele melhor e, consequentemente, buscar uma resolução sem estar ali no olho do furacão. Fora que, ao termos o contato com modelos humanos, a gente consegue ampliar o nosso repertório, seja comportamental ou seja o nosso mapa de referências. Um outro exemplo que eu gosto de usar, que para mim é a maior obra literária brasileira, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E você pode discordar de mim, né? Existe toda uma discussão sobre isso. Muitos acreditam, e com razão, que o maior romance brasileiro é Dom Casmurro. Obviamente está aberta a discussão. Mas, olhando de forma mais singular, né? Quando eu tive contato ali pela primeira vez com Memórias Póstumas, eu achei aquilo de uma genialidade tamanha. E é muito interessante quando a gente analisa ela de forma psicológica, porque nós podemos ser, de certa forma, um Brás Cubas, né? Aquele personagem encerra o seu longo monólogo, a sua longa narração, né, da sua vida, da sua biografia, com as palavras de que não tive filhos, não passei adiante o legado da minha miséria. Então, olha como isso tem a capacidade de nos impactar a ponto de nós não termos como referência um personagem fictício, mas que, de certa forma, nós conseguimos enxergar na realidade. Todos nós temos um certo traço de Brás Cubas, onde se nós não nos educamos, nós não promovemos, de certa forma, essa autoeducação, nós não promovemos uma educação do nosso imaginário, das nossas faculdades mentais, seja lá como você gosta de chamar, a gente pode sim a vir cometer a diversos erros consecutivamente e chegar, né, a esse destino trágico. Então, olha a dor, olha o drama que esse ser humano vive, a ponto de olhar para algo que é, de certa forma, intrínseco ao ser humano, que é a passagem, né, dos seus genes, que é prolongar ali a vida, e não compactuar com isso porque ele reconhece que não quer passar adiante o legado da sua miséria. Então isso é de um impacto emocional gigantesco, a ponto de nos colocar nesse lugar de reflexão, onde nós podemos trabalhar os nossos ideais, ou o nosso ideal. E para que a gente consiga trabalhar o nosso ideal, nós precisamos ter referências. E um dos lugares que nós podemos buscar essas referências é justamente na literatura. Tanto referências positivas quanto referências negativas. Tanto referências que são passíveis de serem aplicadas na realidade, como referências que são completamente imaginativas e devem ficar ali apenas no campo da imaginação, apenas no campo da fantasia. Mas eu acho isso interessante porque, como eu falei, nós podemos ampliar o nosso repertório, o nosso mapa de referências, né? É claro que eu estou falando isso de uma maneira singular, né? Até porque, como eu propus aqui no começo, não pretendo falar isso com um viés, de certa forma, de universalidade, né? Apenas compartilhando a minha experiência pessoal e dando, de certa forma, alguns pontos ali que vocês podem se debruçar para analisar de uma forma um pouquinho melhor alguma obra ou até mesmo conseguir, de certa forma, absorver aquilo de uma forma mais ampla. Mas a literatura ela tem essa capacidade de nos colocar nesse lugar de reflexão
que a gente consiga organizar as nossas referências e esse mapa de referências. Então, quando a gente se debruça sobre alguma obra, e não digo apenas uma obra literária, mas uma obra artística como um todo, ela nos ajuda a, de certa forma, controlar, pegar aquela emoção e conseguir dar um contorno melhor para ela, estabilizar aquela emoção para que ela dê lugar a um sentimento mais ordenado. Então, de certa forma, a literatura ajuda a gente a organizar esses símbolos que pairam sobre a nossa imaginação, o nosso mapa de referências ali na realidade, e isso é extremamente benéfico para nós. Se tem algo que muitos psicólogos vivenciam hoje em dia, principalmente para aqueles pacientes que talvez nunca tiveram contato com o tratamento psicológico, ou tiveram um primeiro contato ali completamente traumático por conta de algum profissional extremamente desqualificado, é que esses pacientes, eles chegam ali na terapia e quando eles começam a falar sobre o seu drama, quando eles começam a falar até mesmo sobre os seus sintomas, eles dão um nome errado para aquilo que eles sentem. E a gente sabe que quando a gente dá um nome errado para o que a gente sente, a gente interpreta da forma errada, e quando a gente passa essa interpretação errada, nós corremos um dos maiores riscos, que é tratar da forma errada. Então, a literatura, ampliando o nosso repertório de referências, ajuda a gente a compreender o que nós sentimos. Não de maneira sentimentalista, mas o contato ali com as emoções, o contato com aquele comportamento humano, com aquele sentimento descrito por aquele autor, tem essa capacidade, de certa forma, de estabilizar as nossas emoções ou uma determinada emoção dentro de um determinado contexto que nos causa muita dor, que tem um impacto emocional muito grande, a ponto da gente conseguir explicar isso com muito mais clareza. E explicando da forma correta, nós interpretamos da forma correta, damos o nome da forma correta e tratamos da forma correta. Olha aí o papel também que a gramática tem dentro do setting terapêutico, que é extremamente importante nos dias de hoje. Então, de maneira geral, eu acredito que essa talvez seja uma boa introdução, talvez não como eu queria, se eu pudesse me debruçaria aqui sobre esse assunto e falaria com os senhores durante muito tempo, mas de maneira introdutória é isso. A proposta que eu tenho para vocês é que a gente amplie o nosso mapa de referências a partir, primeiro, desses poemas, contos e depois futuramente passagens de romances que sejam um pouquinho mais longos, a fim de que a gente tenha contato com esse repertório, com essas referências humanas, né, que são passíveis de serem replicadas ali na realidade, mas que principalmente nos dê um certo conforto, nos dê uma certa confiança de que nós estamos aumentando o nosso repertório, estamos adquirindo ali conhecimento que faz com que a gente tenha um mapa da vida, né? Faz com que a gente tenha a cultura, compreenda as nuances dos dramas humanos, porque nós sentimos o que nós sentimos e conseguimos dar margem aí para uma reflexão acerca de um determinado assunto. Então, o vídeo de hoje é isso. Novamente, peço a vocês que, se gostarem dessa proposta, se proponham a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, me acompanhem também lá no Instagram, onde eu produzo alguns conteúdos um pouquinho mais curtos ali, por conta da estrutura do Instagram como um todo. Deixem também aqui suas propostas, suas ofensas, seus xingamentos, não importa, mas comente aqui. Quero saber o que vocês acham dessa proposta que eu tenho para vocês, dessa série de vídeos. E deixem também aqui sugestões. Qual autor, qual poema, qual conto você gostaria de ver aqui para que a gente consiga fazer essa pequena análise psicológica. Eu encontro vocês no próximo vídeo.